A graça e a paz, irmãos. Hoje, como você está percebendo, não será o pastor Gilberto que vai ministrar a palavra. O pastor Gilberto está em viagem, mas o Senhor, pela graça de Deus, me colocou aqui hoje para poder compartilhar com você um pouco daquilo que Ele tem colocado no meu coração. Amém? Quero desafiar você nesse momento aí da palavra, a você não deixar que nada distraia você, que nada tome a atenção daquilo que Deus, Ele preparou para você nesta noite. A Bíblia fala na parábola do semeador que o diabo ele tenta roubar a semente, que foi lançada à terra. Então, não deixe o diabo roubar essa semente, que eu tenho certeza que Deus, Ele quer tocar o seu coração. Amém? Então quero começar orando, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos conceda graça e possa fluir através dessa palavra, em nome de Jesus. Senhor, obrigado porque estamos aqui diante da Tua presença, confiados unicamente na Tua graça. Eu oro agora, Pai, para que cada lar, cada casa, cada célula reunida possa receber do Senhor espírito de sabedoria, Pai, espírito de revelação e de pleno entendimento, Pai, da Tua graça, do Teu favor e da obra de Cristo Jesus. Senhor, que essa palavra possa cumprir o propósito para qual ela está sendo liberada, Deus, ao meu coração e agora também aos irmãos que estão me ouvindo. Em o nome de Jesus, Pai, eu dependo totalmente do Senhor. Eu estou aqui, Senhor, reconhecendo que somente pela graça de Deus eu posso manifestar, Senhor, o poder da vida do Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero começar contando uma história para você, uma historinha na verdade. Diz que existia uma formiga numa floresta e ela tinha que atravessar um grande corredor lá de árvores e ela estava assustada com aquilo quando aparece um elefante grande e imponente. E então o elefante convida a formiga para atravessar aquela floresta e o coloca nas costas. E o elefante então, com toda a sua força, com todo o seu tamanho, ele vai indo e derrubando uma a uma aquelas árvores, aqueles obstáculos, e atravessam aquela floresta. E no final da floresta, então, quando eles chegam, a formiguinha bate nas costas dele e fala assim: nós dois juntos somos imbatíveis. Aleluia! Então nós fomos chamados a ter uma parceria com o Senhor Jesus. Nós éramos como uma formiga. Não poderíamos por nós mesmos superar os desafios, não poderíamos por nós mesmos cumprir o propósito de Deus, mas Ele, pela sua abundante graça, nos colocou nas suas costas, e Ele agora nos faz vencedor. Por isso a coisa mais importante na vida cristã é estar em Cristo, amém? Porque estamos nele, temos a vitória. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, que fala da narrativa, da conversa de Jesus com Nicodemos, mas eu quero me ater a esse versículo em específico, que diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia! Então o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus aqui está falando que existe dois tipos de vida humana, que o homem pode desfrutar na terra. Existe a vida que é da carne, que é natural. E existe a vida que ela é do Espírito, que ela é sobrenatural. Quem é o carnal? Aquele que simplesmente nasceu da carne e do sangue. Quem é o espiritual? Aquele que nasceu de Deus. E aqui que entra a palavra que eu quero compartilhar com você. Existe uma fonte de poder que Deus liberou para mim e para você. Sabe, quando Deus nos criou, Ele nos criou para que vivêssemos uma vida extraordinária. Ele nos criou para que nós desfrutássemos de toda a plenitude da vida do Filho de Deus, Jesus. Sabe, quando você vê Jesus nos evangelhos fazendo milagres, Ele operando nos dons do Espírito, Ele andando sobre as águas, alterando a circunstância, a natureza. Quando você vê tudo aquilo que Ele vive, é aquele tipo de vida exatamente que Deus Pai planejou para mim e para você. Qual era o fluir? Em que vida Jesus fluía para cumprir
a sua gloriosa trajetória aqui, enquanto estava conosco na terra? Ele fluía na vida do Espírito. Ele fluía na vida do sobrenatural. Agora é importante você entender que nós, quando nascemos de novo, recebemos a mesma vida do Filho de Deus, Jesus, em nós. Nós nos tornamos então Filho de Deus. Nós temos nas nossas veias do Espírito o DNA de Cristo, o DNA do próprio Deus. Por que Deus fez isso? Porque Ele queria nos dar provisão para viver uma vida sobrenatural. Porque Ele queria nos dar provisão para viver a vida que a vida natural não pode nos conduzir e nos levar a viver. Então o que é nascido da carne, ele é impossibilitado de viver o grandioso propósito e desígnios de Deus. Mas o que é nascido do Espírito, esse sim, ele pode ser tal como Jesus é nesse mundo. Aleluia! Tal como Jesus é nesse mundo, nós o somos. Esse é o propósito de Deus, manifestar a sua vida através dos seus filhos. Agora eu preciso te dizer, mesmo depois de nascido de novo, nós possuímos duas fontes de poder em nós. Nós possuímos duas fontes de vida dentro de nós. Nós lemos aqui que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas quando você nasceu de novo, a Bíblia diz que a vida de Deus foi colocada lá como uma semente dentro do seu espírito. O propósito de Deus é que essa vida venha fluir e se manifestar ao ponto de todo o nosso ser contagiado por ela e manifestar simplesmente a glória de Deus. Mas nós não deixamos de não deixamos de ter a vida carnal em nós. Não, mesmo cristãos, permanece ainda a vida da carne, ela ainda está em nós. Em Gálatas fala que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Existem então duas fontes de poder dentro de nós. Existem duas fontes a quais nós podemos nos mover para viver a vida gloriosa que Deus tem para nós. E lá no jardim do Éden, a Bíblia fala que no centro do jardim haviam duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela aponta para a vida humana, natural e passageira. Humana, natural e passageira. Já a árvore da vida que aponta para Jesus, ela aponta para a vida divina, a vida sobrenatural, que é uma vida eterna, que não tem fim. Você sabe, por que Jesus colocou essas duas árvores no centro? Porque em toda a caminhada do homem, ele vai precisar escolher de qual fonte de vida e de poder ele vai se nutrir para viver. É assim, Adão, então, quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado dele não envolveu só desobediência, mas em primeiro lugar, envolveu incredulidade. Porque Deus falou que não era para comer, senão ele morreria. O que a serpente disse? Não, é certo que você não vai morrer, pode comer em paz. Então Adão e Eva comeram. Então o primeiro pecado envolveu incredulidade. Por isso que para você ser salvo, para você participar da vida de Deus, o primeiro requisito é você crer. Crer em quê? Crer em Jesus. Quem é Jesus? É a árvore da vida. Você precisa crer que a vida está nele. Então você recebe agora essa vida diante de você. Você pode de novo se alimentar dela. E agora aqui entra outro princípio. Adão, quando ele pecou, quando ele comeu da árvore da vida, não só foi incredulidade, como também ele agora se tornou independente de Deus. Ele começou a viver a vida agora por si mesmo, pela sua maneira de entender as coisas, pela sua maneira de sentir as coisas e por meio dos seus desejos. Ele viveu esse tipo de vida, a vida autossuficiente, autodependente em si mesmo, não em Deus mais. Então qual que é o segundo ponto agora na nossa caminhada cristã? Nós precisamos sim ter vida, e isso vem pela fé, mas agora o segundo ponto é nós comer da vida que há em nós, da vida de Deus que está disponível de nós. Nós precisamos escolher em nossa vida, sabe? Nós somos como
uma casa, água quente. Não sei se você tem essa experiência na sua casa. Quem tem água quente em casa, você abre um lado, é quente, outro é frio. São duas fontes. Quem decide que água vai beber e tomar é quem está abrindo a torneira. Dentro de você há uma fonte de água fervendo, cheia do fogo do Espírito Santo de Deus. Você decide se você vai tomar essa água quente. Quando você abre, ela vem, aquece seu coração, você recebe fé, você recebe poder, você recebe ousadia. Mas você também pode abrir a água fria da vida natural, a água da alma, a água da mentalidade caída, a água que vive simplesmente com a realidade terrena. Essa é uma água gélida que te paralisa, que te torna triste, que te torna depressivo. Então Deus colocou dentro de nós isso. Agora, qual que é o problema? Nós vivemos em uma geração que ela tem se aperfeiçoado na fonte de vida natural. São tantos ensinamentos hoje para desenvolver o seu potencial, tantos outros para aprenda a viver uma vida extraordinária em 7 passos em tantos dias. Olha, eu não sou contra isso. Realmente eu acredito que a vida natural ela pode alcançar algum nível de sucesso. Mas deixa eu te falar algo. Ela nunca chegará aos pés daquilo que Deus pode realizar em nós através do seu poder. Não adianta. Por mais que você faça cursos, por mais que você aprenda disciplinas, táticas, isso aí é bom. Mas vai te dar um sucesso que um homem natural pode conquistar. Mas o sucesso que Deus tem para os filhos de Deus somente pode ser desfrutado pela unção do Espírito Santo de Deus, por essa fonte da vida de Deus dentro de si. Agora, como eu falei para você, eu acredito que os ensinamentos dos coachings hoje, eles têm o seu espaço. E ele até tem a sua utilidade, mas é preciso reconhecer que para nós vivermos os altos propósitos e desígnios de Deus, essas técnicas são insuficientes para nos colocar nessa posição. Elas simplesmente não são capazes. Por quê? Um é o alcance do braço do homem, mas outro é o alcance do braço de Deus. O braço de Deus foi aquele que te pegou quando você estava no mais profundo abismo do pecado, quando você estava no mais profundo abismo da tentação, né, lá da sua depressão, da tristeza. Ele foi aquele que te pegou onde ninguém alcançava, ele te alcançou. O braço do homem foi que te alcançou através da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, homem nenhum poderia ter feito aquela obra. Somente o braço de Deus, e ela alcança tão longe quanto o homem é capaz de ir no seu pecado. Não importa o quão longe você tenha ido nas suas falhas, nas suas quedas, quando você vem para a cruz, ela ainda tem alcance para te tomar pela mão e para te restabelecer. Aleluia! Sabe, então nós precisamos entender que mesmo o homem mais bem sucedido no mundo, pensa aí, alguém que é sucesso nos negócios, sucesso, né, aí no seu estilo de vida, ou alguém reconhecido no mundo, pensa nesse, ele é incapaz de mover uma palha no mundo espiritual. Não é sucesso para Deus, porque Deus não vê as coisas como o homem natural vê. Deus, ele chamou as coisas fracas do mundo para confundir aqueles que se sentem fortes. Deus chamou as coisas loucas do mundo para confundir aqueles que se acham sábios. Por quê? O reino de Deus é de ponta cabeça. Então nós precisamos estar cientes disso. Nenhum homem, por mais sucesso que ele tenha, ele é capaz de mover algo no mundo espiritual. Por quê? Simplesmente porque ele não tem capacidade nele. Porque ele só tem a vida nascida da carne. Ele só tem a vida daquele que nasceu da barriga da mãe, que nasceu da carne e do sangue. Mas você é diferente. Você tem a vida do próprio Deus fluindo dentro de você. Você tem a unção de Deus na sua vida que te capacita a coisas extraordinárias que ninguém mais pode fazer. É esses que a Bíblia fala que a criação espera a manifestação. É esses que têm essa vida. É esses que têm essa capacidade. Deus te deu essa vida dentro de você, para que você possa viver o propósito glorioso que Ele tem para você. O propósito que Deus tem para a sua vida não é pequeno. O propósito que Deus tem para nós é sempre maior do que a nossa capacidade de vivê-lo e realizá-lo.
O propósito que Deus tem para nós é sempre maior do que a nossa capacidade de realizá-lo. Isso é lindo. Eu quero falar de 3 exemplos bíblicos de homens que se relacionaram com essas 2 fontes de poder. E o primeiro que eu quero falar tem a ver com Moisés. E ele aponta aqui para a fonte de poder para realizar a obra de Deus. Então, Hudson Taylor, um grande missionário, ele fala o seguinte sobre a obra de Deus: a obra de Deus, ela começa difícil, torna-se impossível, e então ela é realizada. Aleluia! A obra que Deus tem para fazer através de você, você não pode concluí-la, você não pode contribuir com nada da sua parte. Quando ela se tornar impossível para você, quando você entendeu que ela se tornou impossível de ser feita, então ela é realizada, porque você para de atrapalhar Deus, você deixa Ele tomar o centro e cumprir com aquilo que Ele se propôs em fazer através da sua vida. E Moisés, eu quero ler um trecho das Escrituras, lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 11 ao 15, vou ler alguns trechos aqui, para colocar você, nesse contexto de Moisés. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. Ele viu os judeus, ele sabia que era judeu, apesar de ser adotado pela a princesa do Egito. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Olhou para um lado, olhou para o outro, não tem ninguém vendo. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? Então ele foi querer intermediar uma briga ali. E olha só o que aconteceu. O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensa-me matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobririam. Versículo 15, informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Até aqui. Então Moisés é um grande exemplo desse que precisa chegar ao fim de si. Então Moisés, ele era judeu, que foi criado pela filha de faraó, portanto ele era príncipe do Egito. Ele teve o melhor ensinamento, ele estava na mais alta cultura daquela época. E a Bíblia aqui está contando que certo dia, Moisés, que sabia que era judeu, ele viu um egípcio espancando, e talvez ele, motivado ali pelo desejo, e percebendo talvez o seu propósito que Deus tinha para ser o libertador dos judeus, lá do Egito, ele então foi para cima daquele egípcio e o matou. Talvez aqui, o que Moisés pensou que naquele momento se estabeleceria uma revolução, todos os judeus se voltariam a favor dele, e agora vamos libertar o povo, nós estamos em maior número, Moisés vai ser o nosso líder, porque ele é alguém jovem, ele é alguém estudado, ele é alguém eloquente, ele é alguém influente. Talvez até mesmo Moisés pensou que a sua influência dentro do palácio real, a sua influência ali pela sua posição, seria a oportunidade para ele ser usado por Deus agora para libertar o povo. Mas é interessante que o que acontece, Deus, ele não entra nessa com Moisés. Por mais que a intenção era boa, era libertar o povo, mas a fonte que ele estava usando, o poder que ele estava usando era natural. Ele estava dependendo de coisas naturais. Então o que acontece com Moisés? Ele foge para o Egito. E ele vai então para o deserto, ele vai para o deserto. E lá no deserto, ele casa com a filha de Jetro. E ele começa a ser sustentado pelo seu sogro, morando na casa do seu sogro, trabalhando para o seu sogro, às custas do seu sogro. O príncipe do Egito agora está sendo sustentado por um sacerdote que morava no deserto. Ele era pastor das ovelhas que nem eram dele. Olha o tamanho da queda que houve aqui. Mas 40 anos se passaram. Foi o tempo que Deus precisou para trabalhar o coração de Moisés. E Moisés tem um encontro poderoso. Quero ler o que está lá em Êxodo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5,
que diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Preste atenção nisso. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tiras as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aleluia. Primeiro ponto que eu quero falar para você aqui é que Moisés, ele viu uma sarça. Você sabe, era a vegetação do deserto, ia acontecer muitas combustões, né? Muita combustão, ou combustões. As professoras de português me perdoem, depois escolham. Mas havia muitos momentos em que a sarça pegava fogo por causa do calor do deserto. Isso era comum, mas havia uma sarça aqui que estava queimando e ela não se consumia, ela não virava carvão, ela não virava pó. Ela continuava, e isso chamou a atenção de Moisés. Primeira coisa que Deus está mostrando para Moisés aqui: Moisés, está vendo? É assim que eu uso alguém. Quando eu uso ele, como eu estou usando a sarça para falar com você, eu não uso ele como combustível, eu não uso nada que provém da força deste que eu estou usando. O combustível para queimar nele é meu, o combustível para usar ele é meu, eu que providencio tudo. Eu simplesmente preciso de alguém que não tenha glória nenhuma. Tem algo mais desprezível do que um arbusto no deserto? Deus só precisou de alguém que não tinha reputação, alguém que não se considerava forte em si mesmo para poder usá-lo. Essa é a primeira coisa que Deus ensina para Moisés. E é interessante que a partir do capítulo 11, versículo 11 do mesmo trecho, Deus começa a falar com Abraão do seu propósito. E olha só que poderoso. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ué, não é aquele que estava lutando pelas suas próprias mãos? Não é aquele que estava movendo ali para que as coisas acontecessem? Sim, é ele, é Moisés. Mas agora que depois de 40 anos, ele reconheceu que não havia força nele suficiente. Tudo havia falhado. Todas as suas tentativas foram insuficientes para colocá-lo no ponto de ser usado por Deus. Sabe qual é o grande propósito de Deus para nós? Que nós cheguemos no fim das nossas forças naturais. É quando aquilo que Deus tem para você se torna impossível para você viver pelas suas próprias forças. É aí que ele entra para realizar. Deus esperou 40 anos para Moisés entender que não havia força nele suficiente para ele ser um instrumento nas mãos do Senhor. E quando ele mostra a sarça, Deus está dizendo: é assim que eu vou te usar. Então Moisés fala: eu não posso, eu não consigo. Por quê? O que ele estava levando em conta até aqui? A sua única fonte, a carne. A única fonte, a fonte que ele tinha. Mas ele desconhecia uma fonte que estava aqui sendo revelada a ele, que é a fonte de poder de Deus. Que quando Deus chama, Deus não usa nada da nossa fonte natural. Ele libera uma fonte espiritual, uma fonte divina, uma fonte de poder para que a obra que ele nos chamou para fazer seja feita por ele mesmo. A obra de Deus é a obra que só Deus pode fazer. Se você pode fazer, então não é de Deus, é do homem. A obra de Deus, para ser dele, divina, precisa ser impossível para um homem natural fazer. E aqui se tornou impossível. Ela era impossível para Moisés antes, sim, mas ele não sabia disso. Que o Senhor nos ajude a chegar no nosso fim rapidamente, para desfrutarmos da graça dele. Versículo 12, Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei depois de haver tirado do povo do Egito, e servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vir os filhos de Israel e lhes disser: um Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. E este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. O Deus, o eu sou. No primeiro momento, Moisés, ele vai em nome dele,
para ser usado por Deus. Agora Deus está falando o seguinte: você não vai mais no seu nome, não importa a sua reputação, você se considera nada, você não se considera ninguém digno de ser usado por Deus, ótimo, agora só a minha reputação importa, agora é só o meu nome que vai entrar. Então o eu sou, fala para ele, não tem nada a ver comigo, pessoal. Lembra que eu matei o egípcio aqui, eu saí fugido, eu tenho problema, minha ficha no cartório, ela tá ruim, mas eu não estou vindo aqui no meu nome, eu não estou vindo aqui na reputação, o eu sou me enviou. Eu não fui capaz de liderar antes, mas Ele vai fazer através de mim agora. É interessante que Moisés teve que chegar ao fim dele. Primeiro ele achava que era, depois ele viu que nada era. Eu me lembro que quando eu me tornei discipulador, em um ano, eu cheguei a 5 células rapidamente. E aí, eu pensei o seguinte: eu acho que eu sou bom nesse negócio. Eu acho que eu tenho jeito. Eu falei: pastor, é o seguinte, eu vou começar uma célula na minha casa do zero, você vai ver, em poucos meses ela vai estar cheia, multiplicando. Foi interessante. Fomos lá para aquela célula, eu e minha esposa, e o violão tonante. E convida aqui, convida lá, convida aqui, convida lá, não aparece ninguém. 2 meses, 3 meses, nós e o violão tonante. Então, quando eu falei: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Quem sou eu para achar que posso promover algo? Senhor, que a Tua graça venha sobre minha vida e me capacite a multiplicar uma célula, porque eu não posso por mim mesmo. Eu não sabia, mas tudo que eu tinha vivido antes, não era eu que tinha feito. Era Deus, só que eu era formiguinha nas costas de Deus, achando: olha, essa dupla é boa, hein? Mas por minha causa, hein, Deus? Por minha causa essa dupla é boa. Não. Mas quando eu fiz isso, eu me humilhei e entendi: Senhor, eu não quero nada do que é da fonte natural, eu quero da fonte espiritual, porque ela tem poder para me conduzir a viver a obra que o Senhor tem para fazer. Chegou um irmãozinho lá, que tinha suas limitações, os seus pecados. Toda semana chegava com uma serva diferente para apresentar a Deus. Mas, depois daquele ali, eu entendi que era Deus que fazia. E num período de 1 ano, nós multiplicamos de novo. E depois nunca mais paramos de multiplicar. Por que foi isso? Eu entendi que era Ele que fazia. Então entenda, você se sente desqualificado, você sente que a obra de Deus é maior que você, o chamado que Ele tem para você vai além da sua capacidade de realizá-lo. Então, eu quero dizer, alegre-se, porque Deus está liberando sobre você poder, Ele está liberando sobre você unção para você cumprir a obra que Ele chamou para você. Chegue ao fim de si mesmo o mais rápido possível, porque Ele vai liberar força aonde existe fraqueza. Amém? Então, dentro da obra de Deus, nós precisamos entender que Ele não precisa da nossa força para fazer, Ele precisa simplesmente de um instrumento. Eu me lembro que o pastor Aloysio, uma das primeiras vezes que eu ouvi ele falou: olha, irmão, nós somos instrumentos da mão de Deus, mas o que importa não é quão bom o instrumento é, mas sim quão bom é aquele que opera nele. Você pega um amador com um alicate profissional para ir trabalhar na construção civil, não vai sair boa coisa, porque ele não é profissional, ele não é bom para fazer aquilo. Mas você pode pegar o alicate mais ruinzinho, mais velhinho, mais enferrujado, e bota na mão de um profissional, de quem entende, vai sair um bom serviço. Então não importa o quão enferrujado você é, ou o quão fraco você é, importa é nas mãos de quem você vai ser usado para a obra dele. É nas mãos de Deus, então vai dar certo, vai cumprir o seu propósito. Aleluia. Segundo pessoa que eu quero falar sobre essa fonte de poder que nós devemos usar é Abraão. É a fonte para viver as promessas de Deus. Então Abraão, como você sabe, é o pai da fé, é conhecido como amigo de Deus. Tem uma das histórias bíblicas mais poderosas. Qual foi a promessa de Deus para ele? Você vai ser pai. Só que, detalhe, nota de rodapé, a esposa dele era estéril. A esposa dele era incapaz de cumprir a promessa. Então passaram-se 10 anos, e a Bíblia diz então que Sara tem uma maravilhosa ideia. Olha, Abraão, já que Deus te prometeu, mas não está acontecendo nada, vamos ter que dar um empurrãozinho aí. Vamos ter que ajudar Deus, porque nada acontece. E lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 1 e 2, diz o seguinte: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, essa minha serva,
e assim me edificarei como filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Essa foi então o jeitinho de cumprir a promessa que Deus tinha para a vida desse casal, desses irmãos. Mas, seguindo aqui, Gênesis 17, 18, olha a resposta de Deus. Então, Agar, ela concebe, tem Ismael. O que é Ismael? É a obra do vigor de Abraão, porque Sara era estéril, mas Abraão ainda não. Abraão ainda podia ter filhos, Abraão ainda conseguia, Abraão ainda podia realizar a obra, a promessa que Deus tinha para ele, podia dar uma mãozinha. Mas segue aqui, Gênesis 17, 18 e 19, mas disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti, porque Deus aparece para Abraão de novo, e fala e reafirma, né, a promessa que ele tinha para ele. Ele reafirma, eu vou te fazer, vou te dar um filho, e o nome dele vai ser Isaque. Olha só, Deus lhe respondeu, de fato Sara, não Agar, tua mulher te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Deus não aceitou Ismael, porque Ismael era o que Abraão podia produzir. As promessas que Deus deu para você, elas vão além da sua capacidade de participar do cumprimento delas. Elas vão além da sua capacidade de você participar do cumprimento delas. Então Deus rejeita Ismael, né? Por quê? Porque foi a força e o vigor de Abraão ainda que se manifestou. Então Deus, ele faz uma aliança, né, com Abraão. E ele diz aqui, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, Abraão não será o teu nome, que é pai exaltado, mas sim Abraão, que significa pai de multidões, porque por pai de numerosas nações te constituei. Far-te-ei fecundo. Por que far-te-ei fecundo? Porque ele aqui com 99 anos já não era mais. Ele já não era mais fecundo aqui. Ele já não podia mais ter filho. Eu vou te provar depois na Bíblia sobre isso. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aleluia! Olha só que promessa poderosa. Era só filho, agora que ele seria pai de nações, agora que ele seria herdeiro de uma terra, agora que dele procederiam reis e que através dele a bênção seria estabelecida sobre o mundo todo. Essa é a promessa que Deus fez a Abraão. Mas Romanos capítulo 4 versículo 19 fala qual a condição que Abraão tinha quando recebeu essa promessa. Romanos 4,19 diz o seguinte, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Aqui ele estava amortecido, sendo já de 100 anos e de idade avançada de Sara. Você continua lá lendo o contexto em Romanos, você vê que Abraão fala, olha, nós somos incapazes de gerar. Uau! As coisas haviam piorado muito mais. Antes, Sara não podia ter filho, agora Abraão também não pode. É nesse ambiente de impossibilidade que Deus libera uma vida profética sobre Abraão. Por quê? Ele troca o nome de Abraão. Eu falo, a primeira coisa que eu vou te dar, que vai criar, é a minha palavra, a palavra criadora de Deus. A palavra que criou os céus e a terra, que criou o universo, é a palavra que Deus libera. Qual foi a parte de Abraão? Ele não podia outra coisa a não ser crer. Ele não podia outra coisa a não ser confiar na fidelidade daquele que prometeu. E o que é crer aqui? Não andar pelo que sente, não andar pelo que vê, mas andar confiado na palavra liberada por Deus, assumindo
a sua condição, a sua incapacidade completa de gerar, a sua incapacidade completa de estabelecer o filho. É nesse ambiente que Isaac é concebido, é nesse ambiente que Isaac vem. O máximo que Abraão poderia gerar era Ismael, mas Isaac só poderia ser gerado por Deus. Isaac significa riso, alegria, deleite. Só Deus pode trazer isso para nós através de suas promessas. Talvez você está me ouvindo aí hoje, você se encontra assim como Abraão. Você possui promessas, mas parece que as coisas pioraram. Deus falou que ia salvar o seu filho, mas ele se afundou nas drogas. Deus falou, que ia dar para você um marido, uma esposa, mas você envelhecer e parece que o tempo está passando. Você tem a promessa de prosperar financeiramente, mas parece que os seus recursos estão acabando. Você tem a promessa da sua empresa prosperar, mas parece que nesse tempo de pandemia ficou muito difícil. Não importa qual sejam as circunstâncias aqui da terra, Deus não consultou se os ventos estão favoráveis para liberar sua palavra, porque a única circunstância que precisa para que ela se estabeleça é o poder dele. É o poder dele. Então ele não consultou as circunstâncias, Deus não consulta as circunstâncias, pelo contrário, ele gosta quando o vento está contrário, ele gosta quando as coisas estão difíceis. As circunstâncias naturais, elas não podem estabelecer se a palavra de Deus vai ser cumprida ou não, mas sim a atmosfera e a fonte pelo qual ele vai estabelecer essa palavra sobre você. Abraão, a palavra que Deus deu para ele, na verdade um novo nome, ela não dependia da condição de Abraão, mas da fidelidade daquele que liberou essa palavra. Assuma essa identidade. Eu sou Abraão, eu tenho um novo nome. Deus falou que o meu filho ia converter, então sim, eu sou pai de um cristão. Ele vai converter, eu assumo essa identidade. Sim, Deus falou que eu prosperaria em tempo de crise, então você deve falar e se alegrar. Sim, eu sou como Isaac, que em tempo de crise semeou e colheu 100 vezes mais. Você precisa assumir essa identidade. Abraão, quando ele saía pela rua, as pessoas falavam Abraão, falou, opa, não é mais Abraão, é Abraão. Ué, por que você trocou o seu nome? Porque agora eu sou pai de multidões. Ele assumiu a identidade que Deus deu para ele. A promessa, ela começa a nascer dentro de Abraão, quando ele crê com o seu coração e confessa com a sua boca. E sabe o que acontece? Deus agora, usando unicamente o poder da palavra dele liberado, onde toda a força de Abraão chegou ao seu fim, toda a capacidade de gerar se esgotou, Deus agora estabelece o poder dele para gerar. Nós vivemos dias onde nós queremos que Deus quer curar enfermos, Deus quer ressuscitar mortos, Deus tem nos prometido um tempo de grande salvação, mas isso somente será possível se nós entendemos que a fonte de poder que nós devemos usar é o poder de Deus em nós. Nada da mente humana, nada da força do homem pode contribuir com isso. Por isso é tempo de nós nos posicionarmos em Deus, por isso é tempo de nós buscarmos o Espírito Santo, de nos enchermos da palavra, de buscarmos o Senhor em oração. Por quê? Porque Ele quer manifestar abundante graça nesses dias, em nome de Jesus. E para encerrar essa parte, eu quero falar sobre outro personagem chamado Jacó. Eu vou aqui mais citar a história de Jacó, mas acredito que todos conhecem Jacó. Ele é um neto de Abraão, e ele é o filho mais novo de Esaú, de Isaac, que enganou Esaú, seu irmão, e tomou posse da porção dobrada da herança do primogênito, da bênção do primogênito. Ele enganou o seu irmão. Então, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus de Abraão, porque é o Deus da aliança. É o Deus de Isaac, porque é o Deus da promessa. Mas também é o Deus de Jacó, porque é o Deus que transforma. É o Deus que muda um homem, que altera a nossa condição. Então o nome Jacó significa enganador, suplantador, ou popularmente falando, o malandro. Todos nós, diante de Deus, somos Jacó. Todos nós, diante de Deus, estamos em falta. Todos nós, diante de Deus, não possuímos requisitos para ser usados por Ele. Mas sabe qual que é a grande dificuldade no relacionamento com Deus? Quando nós perdemos para Deus, é que nós verdadeiramente ganhamos. O problema é quando nós somos fortes na carne. Quando nós somos fortes na carne, nós somos fracos no espírito. A Bíblia fala aqui, em Gálatas, já falei para você hoje, que o espírito milita contra a carne. Quanto mais você for forte na carne,
mais o seu espírito é enfraquecido. Mas quanto mais você for forte no espírito, aliás, para você ser forte no espírito, a sua carne precisa ser enfraquecida. Você precisa reconhecer que em você não há nada de bom. Você precisa renunciar à justiça própria. Você precisa se entregar diante de Deus, para que Ele mova em você a sua graça e o seu favor, para que Ele possa agir na sua vida. Jacó, então, ele é o símbolo dessa vida, do homem caído. É aquele que simboliza, não necessariamente, aqui Jacó significa o pecador com atitudes pecaminosas. Muito mais do que isso, a vida da carne é aquela que é a vida do poder do homem, é aquela que confia no braço do homem, é aquela que confia na sabedoria do homem. Jacó, ele está aqui agora, né, como um enganador, e ele vem para encontrar Deus. A Bíblia diz que ele encontrou Deus. Jacó, ele é a obra-prima para Deus levantar príncipes. Só pode ser príncipe de Deus quem primeiro é Jacó. Deus, se você é um príncipe, você se considera príncipe hoje, vai acontecer com você, aconteceu com Moisés. Ah, você é príncipe, Moisés? Espera aí, deixa eu te levar aqui para o deserto. 40 anos você vai descobrir quem você é de verdade. Você é um zero à esquerda, sem mim. Você é um zero à esquerda. Você precisa de mim. Quando ele reconhece, Senhor, eu preciso de ti. Aí a graça vem sobre ele. Aí o poder de Deus se manifesta sobre ele. Então, todo aquele que chega diante de Deus como Jacó, sai diante dele como príncipe. Por quê? O que acontece nesse encontro? Acontece uma luta. E lá em Gênesis 32, relata essa luta, eu não vou ler para você, mas vou citar aqui. A Bíblia diz então que Jacó, ele lutou com um anjo, que aqui representa Jesus, durante a noite toda. Quem é que luta uma noite toda, meu Deus? Você pega o cara mais preparado do UFC hoje, do MMA, o cara ali dá 5 rounds de 5, ele está com 1 quilômetro de língua, não aguenta mais, está assim, ó. Por quê? Ele é forte, mas ainda assim, não o suficiente. Jacó era muito forte, ele lutou a noite toda com Deus, até que o romper do dia, Deus tocou na fonte de força dele, deslocou a coxa de Jacó, a parte mais forte do homem. Mas não foi só esse toque, mais do que esse toque, Deus fez uma pergunta para ele: Jesus, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Ele foi preciso reconhecer a condição dele sem Deus, a condição dele carnal. Eu sou Jacó, eu sou enganador. Naquele momento então ele se quebranta e ele permite que Deus troque o nome dele. Sabe, mais do que você orar quando você vê coisas ruins em você. Eu odeio o meu irmão. Você pensa: Deus, como que eu estou sentindo um sentimento tão terrível como esse? Eu sou um cristão, cheio do Espírito Santo, oro e leio a Bíblia todo dia. Não é assim que você faz. Você tem que falar: Senhor, eu sou miserável. Olha só como em mim não habita mal nenhum, eu estou odiando o irmão. Senhor, mas eu creio que o Senhor pode transformar a minha vida. Eu creio que o Senhor pode mudar quem eu sou. O religioso chega diante de Deus se gloriando daquilo que pode fazer. Mas aquele que entende que o Senhor é a fonte de transformação da vida, reconhece as suas fraquezas, reconhece a sua incapacidade de fazer dar certo, e Deus vem e derrama a sua graça sobre ele. Foi isso que aconteceu com Jacó. A humilde, o que Deus faz? Deus concede graça. Essa luta de Jacó com Deus é a luta nossa, da nossa carne com o Espírito. É a luta que nós temos diariamente, de resistir ao falar de Deus, de resistir à direção do Espírito Santo. Quando Deus fala algo, eu não vou pedir perdão para aquele irmão, como isso? Não posso. Eu tenho uma posição maior que ele na igreja. Nós estamos o quê? Sendo fortes, resistindo o Senhor. Quando Deus fala para você: vai lá e serve agora, você virou líder de treinamento, mas de alguém que você considera que você é maior. Como que eu vou ser líder de treinamento dessa pessoa que é menor do que eu? Quem disse que ela é menor que você? É que você se vê muito além, você é muito forte ainda. Quando você encontra Jesus, Ele só quer mostrar a sua condição. É para isso que a lei serve. Ela é um espelho da nossa realidade espiritual.
Aí quando você quebranta, vem graça. Por quê? A lei é o aio que nos conduz a Cristo. A lei é o aio que nos conduz à graça de Deus. Quando você rapidamente quebranta, quando você rapidamente enfraquece, rapidamente vem provisão de Deus sobre você. Rapidamente Deus fala: olha, você não é mais Jacó, agora você é príncipe. Quando Deus quebra a força de Jacó, ele se torna fraco. E quando ele se torna fraco, ele se torna um príncipe de Deus. Quem é príncipe de Deus? Aquele que foi vencido pelo Senhor, aquele que se deixou vencer por Deus, aquele que renunciou todo o seu mérito, aquele que renunciou toda a força que havia nele, aquele que reconheceu que por si mesmo não seria possível. Deus transformou Jacó, e Ele quer transformar ainda homens hoje. Ele quer transformar a sua vida, irmão, Ele quer transformar a sua família. Sabe Deus nos chamou para desfrutar a bênção em todas as áreas. Mas talvez você, irmã, que está me ouvindo, ou você, irmão, você fala: olha, eu sou um marido tão ruim. Você deve reconhecer isso diante de Deus. Não brigue com a sua esposa, não brigue com o seu marido. Vá para diante de Deus e fala: Senhor, me transforma num marido que seja um príncipe, me transforma numa esposa que seja uma princesa. Quem que se torna príncipe e princesa? Aqueles que reconhecem as suas fraquezas e incapacidades diante de Deus. Vá para o Senhor, Ele quer que você desfrute da bênção dEle em todas as áreas da sua vida. Seja fraco diante de Deus e Ele vai te exaltar. Reconheça, se sujeite à poderosa mão de Deus, e Ele em tempo oportuno, Ele te exalta. Diz lá em 1 Pedro capítulo 5, Ele é aquele que quer te exaltar, Ele é aquele que quer estabelecer você para reinar em vida, amém? Ele quer estabelecer você para reinar em vida. E eu quero partir para o final agora, convidando você a abrir a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, a parte B do versículo. 2 Coríntios 12, 10, a parte B. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quem falou isso aqui? Paulo. Judeus e judeus da tribo de Benjamim, fariseu, zeloso, mas a Bíblia diz que ele considerou tudo isso perda, refúgio, esterco, por causa da sublimidade da obra de Cristo, do propósito de Deus na vida dele. Esse que tinha tudo para se gloriar na carne. Alguns estudiosos dizem que ele teria inúmeras faculdades hoje, né, segundo o estudo que ele tinha na época. Ele era um erudito, mas ele sabia que o poder de Deus só podia se manifestar nele quando ele fosse fraco para as coisas naturais, quando ele fosse fraco para aquilo que está na carne dele, para que ele tivesse acesso a um poder muito mais sublime e poderoso. Então é importante eu e você entendermos que para acessar a fonte do poder divino, é preciso reconhecer as nossas incapacidades, é preciso reconhecer que Deus permite fraquezas da nossa vida. Por quê? Porque Ele quer liberar mais poder. Quanto mais fracos nós somos, mais fortes nos tornamos. Então existem fraquezas na nossa vida que Deus, Ele acaba permitindo. Agora, qual é o tipo de fraqueza? Pastor, eu tenho que ser aquele que todo mundo pisa em cima, eu tenho que ser o capacho dos irmãos. Deus que me livre, longe disso. Pelo contrário, você é cordeiro e leão como Jesus, porque você é como Ele, você tem a vida dele dentro de você. Sabe como que Jesus era? Para diante de Deus, Ele é como o cordeiro que vai, como ovelha muda que vai para o matadouro, para a cruz. Ele se sujeita, vai mudo, obedece, ouve, se sujeita. Mas diante da circunstância, Ele é como o leão que brada e ruge contra a morte, contra os ventos, contra a enfermidade. Ele é aquele que libera uma palavra profética. Você está entendendo isso? Você tem que ser fraco diante de Deus, mas diante das circunstâncias dos homens, você tem que ser como um rei, como um príncipe, como um leão, que estabelece o seu ponto de autoridade e manifesta o seu poder. Mas Deus permite fraqueza em nós, para que maior poder e glória se manifestem. Sabe que havia um jovem cristão, que ele era gago, e na escola ele sofria muito, porque o seu professor
colocava ele para ler todo dia, para rir dele, para caçoar, para debochar dele. E ele falava: Senhor, eu não quero nem mais ir na escola, olha só o que está acontecendo comigo. Ele não queria nem mais ir, ele sofreu bullying. Mas depois de um tempo, Deus liberou graça sobre ele. Hoje, ele é um dos maiores pregadores do mundo. Eu estou falando para você do Joseph Prince. Sabe o que Jesus fez? Pegou a boca fraca e transformou ela em uma fonte do poder da graça de Deus. Você tem fraquezas na sua vida? Deus, Ele tem prazer de pegar aquilo que não é nada. Ele tem prazer de pegar aquilo que ninguém aposta nele e falar: eu vou apostar todas as fichas nele. Por quê? Quando Ele ser o vitorioso, quando Ele experimentar o poder, a vitória, eles vão dizer: só um milagre. Como que uma pessoa como essa, com as suas limitações, com as suas incapacidades, pode viver isso? Como? Irmãos, eu jamais poderia estar pregando aqui para você hoje. Por mim mesmo, nunca. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, não me comparando, mas a situação é a mesma. Eu também era gago, envergonhado demais. Eu fugia até dos meus amigos para conversar com eles, porque eu tinha vergonha de conversar, de eles ouvir o som da minha voz, eu começar a gaguejar e falar uma besteira. Mas quando eu tinha 14 anos de idade, eu converti. O Senhor falou para mim: eu quero te usar para ser um pregador. Eu falei: Deus, isso é impossível. Eu não posso, eu não consigo. Deus falou: é por isso mesmo que eu quero te levantar. E a partir dali, eu me lembro que eu tinha um mês de convertido, o pastor me colocou para pregar uma palavra no culto de jovens. E eu aprendi uma coisa desde cedo: a nunca dizer não para os desafios de Deus na minha vida. Porque eles são sempre a maneira que Deus usa para me tirar da força natural. Porque eles são sempre maiores do que eu. O desafio de Deus é sempre maior do que você. E eles te levam para uma dependência. Como é que você acha que eu estava antes de pregar aquela palavra? Eu não estava jejuando porque eu tinha decidido, é porque eu não tinha mais fome. É porque começou a bater o nervoso. Eu precisei depender de Deus. Eu precisei falar assim: peraí, eu tenho essa força aqui, a força da carne. Eu sou nascido na barriga da minha mãe. Essa força da carne está aqui. Está aqui essa força. Está aqui o desafio. Peraí, ela não dá. Ela não é suficiente. Qual que é a outra força que eu tenho, meu Deus? A unção do Espírito Santo de Deus. Eu vou para ela, deixa eu orar, deixa eu jejuar, deixa eu meditar, deixa eu buscar em Deus. E sabe o que acontecia? Eu não atrapalhava ele. Eu sou o mesmo jovem de 15 anos que está aqui falando para você hoje. Tímido, com dificuldade para falar, hoje Deus me curou da gagueira. Com todas as minhas limitações, mas sabe o que é diferente? Eu aprendi que a fonte de poder na minha vida é a graça e a unção do Espírito Santo. Por isso que eu posso vir aqui, por isso que antes de subir aqui eu fico com frio na barriga, eu fico sem Deus, porque eu sei que não tem a ver comigo, mas quando eu subo, sabe por que eu descanso? Porque eu sei que eu vou depender dEle, eu não vou depender de mim para falar aqui, eu vou depender exclusivamente dEle, eu só não vou fazer de tudo para não atrapalhá-lo, então há fraqueza em você, há limitações em você, Deus é o Deus que quer te levar para lugares altos, por isso que os sonhos de Deus para você são sempre sobrenaturais, por isso que eles são aqueles propósitos que tiram você do seu lugar de conforto. Tem irmãos aqui que Deus está te chamando para você viver coisas maiores, mas você quer viver no raso. A Bíblia fala que havia 2,5 tribos, que elas ficaram além do Jordão. O que Deus tinha dado era Canaã, terra que mana leite e mel, mas eles se deslumbraram com as pastagens do Jordão, lá onde estava Sodoma e Gomorra. Eles se deslumbraram: peraí, nós já chegamos aqui, para quê? Cruzar as montanhas e transpor o rio, tem muralhas lá, é impossível as muralhas, é impossível isso, para que todo esse empenho? Os naturais sempre ficam pelo meio do caminho, mas os espirituais são aqueles que avançam e conquistam a coroa para a qual eles foram chamados, e são aqueles que reinam em vida, são aqueles que sobrepõem as circunstâncias. Se Josué tivesse ficado aqui no Jordão, sabe o que não teria acontecido? As muralhas de Jericó não teriam caído, o Jordão não teria se aberto, e o sol não teria parado.
Jamais ele teria vivido essas experiências. A sua vida natural, essa fonte de poder também, que é uma fonte de poder, mas é uma fonte de poder limitada, que qualquer homem pode usufruir dela. Essa fonte de poder, se você viver por ela, você não vai poder desfrutar dos propósitos altos e desígnios altos da vida de aventura que Deus tem para você, irmão. Jovem, decida mergulhar de cabeça. Eu brinco que viver pela fé, dependendo de Deus, é você subir no avião, sem paraquedas, fechar os olhos e falar: agora pula que eu vou te segurar lá embaixo. Parece louco, né? Mas é você abrir mão da lógica natural para algumas coisas. Que lógica tem Josué orar: ó, sol se detenha, lua pare no céu? Mas por que era possível isso? Porque ele entendeu que tudo que Deus ia fazer através dele, não tinha ele como fonte de poder para isso, mas havia unção do Espírito para ele. Por isso ele é cheio de fé, por isso ele é cheio de ousadia. Quer saber quem depende de si mesmo? Ele é tímido. Ele é alguém que não se envolve na obra de Deus, porque ele fala: eu não posso, e logo como eu não posso, eu não vou servir. Todo mundo não pode, mas qual que é a diferença de quem não serve? Ele fala: eu só sirvo se eu for capaz. Ele depende da sua força. Mas aquele que sabe que não pode, fala: olha, eu sei que não posso, mas se Deus está me chamando, e Ele falou que me deu provisão para isso, então eu vou. Não confiado em mim, mas confiado na graça dEle, confiado no poder e na fonte que Ele colocou dentro de mim. Esse é o Deus que nós vivemos, que nós servimos. 2 Coríntios 12, 9. Paulo fala: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você quer mais poder? Reconheça as suas fraquezas naturais. Não se glorie nas forças naturais. Porque eu sou uma pessoa muito inteligente. Porque eu estudei tanto, fiz isso, fiz aquilo. Paulo podia falar tudo isso, mas ele falou o seguinte: não. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aonde o poder de Cristo repousa? Sobre aquele que reconhece as suas fraquezas da carne. Reconhece que a sua carne nela não habita bem nenhum. É sobre esse que repousa o poder de Deus. Então Deus nos deu a unção, Deus nos deu a fé e a ousadia para mover o mundo, no mundo espiritual, para viver debaixo dos dons, para viver debaixo dos milagres, de tempo de salvação. Mas isso só vai ser possível se nós acessarmos a fonte certa de poder. Nós vemos dias onde essa fonte natural ela tem invadido a igreja. Muitos ensinamentos que são preciosos, mas em outra esfera. Para crente nós precisamos ensinar o seguinte: você precisa de Deus para ser crente de verdade. Você precisa da vida de Deus em você, para você viver como filho de Deus. Jesus é o protótipo do filho de Deus. Em João ele fala que eu por mim mesmo nada faço que eu não vi o Pai fazer antes. Ele, o próprio Deus encarnado, reconheceu que dependia do Pai para isso, quanto mais nós. Precisamos ter esse coração dependente exclusivamente de Deus, porque o chamado de Deus para você é sempre para fazer aquilo que você não é capaz de fazer. Esse é o chamado de Deus para você. Então, quando existe fraqueza em você, haverá poder disponível para você. Sabe por quê? Deus ama apostar no azarão. Sabe, lá no Jockey Club, aquele que aposta no azarão, ele é tido como louco. Por que Deus aposta no azarão? Porque ninguém acredita nele. Pedro tinha sido rejeitado, ninguém acreditava nele, mas Deus falou: Pedro, vem, eu acredito em você, eu vou te fazer pescador de homem. Quem com uma palestra pode motivar 3.000? Pastor, tem um cara que faz uma palestra 3.000 fica motivado. É verdade, mas quem pode transportar 3.000 do inferno para o céu? Quem pode transportar 3.000 do inferno para o céu? Só quem já foi transportado para lá, só quem tem a vida de Deus fluindo dentro de si. Esse é Pedro. A glória aqui, quando Pedro é usado, é só de Deus, porque ele era aquele que tinha sido rejeitado por todos. Qualquer um ganha com o melhor cavalo, com alazão, mas com azarão, só Deus pode fazê-lo vencer. Vencer com o melhor qualquer um faz, mas Deus é aquele que faz o que não pode vencer. E para encerrar,
Romanos capítulo 5, versículo 20. As nossas fraquezas atraem o poder de Deus. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Então aqui Paulo está falando que a lei ela veio para manifestar o pecado. Então qual que é o serviço da lei? Mostrar que nós somos incapazes de agradar a Deus por nós mesmos, que há fraquezas em nós. E Paulo fala mais que onde teve abundante pecado, Deus tem então superabundante graça. E a palavra no original aqui para pecado, ela é amartia, e o significado dela é errar o alvo. Então, o que significa na verdade? Por causa do pecado, o homem é incapaz de acertar o alvo. Ele é incapaz, ele não consegue fazer o certo. Ele não está à altura para cumprir o propósito e os desígnios de Deus. Então, se você tem abundante incapacidade, se você tem abundante fraqueza, Deus tem uma medida maior, superabundante de graça e de poder para liberar sobre a sua vida. Deus, o que Ele tem para você é sempre maior do que o pecado, ou as suas falhas, ou a sua carne pode oferecer. Ele nos envolve com esse poder. Então eu quero te falar que as nossas fraquezas e impossibilidades, eles são a matéria-prima para Deus estabelecer o poder dele. Você tem fraquezas, você possui impossibilidades, você tem coisas que não mudam há um tempo, apresente para Deus. É como você colocar uma pepita de ouro na mão de um ourives, ele vai transformar numa joia. Ele vai transformar aquilo numa joia, porque ele tem prazer. Ele é o Deus que faz a estéril mãe de filhos. O pessoal do louvor pode subir. Ele é o Deus que faz o impossível. É o Deus que abre o caminho onde não existe mais. É um Deus que derruba as muralhas. É um Deus que gera esperança onde não existe mais possibilidade alguma. Este é o Deus que transforma as nossas fraquezas em força. Aleluia! E hoje é dia de nós nos despojarmos de toda a confiança na carne, para acessar a fonte do poder inesgotável, a unção do Espírito Santo. E o poder de Deus então, ele será liberado sobre a nossa fraqueza. Essa é a nossa fonte de poder. Quando você reconhece a sua fraqueza, o poder do Espírito, a unção do Espírito, ela vem com abundância. Quando você reconhece a sua incapacidade, Deus vem para selar aquilo que Ele estabeleceu. Ele vem para selar aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Amém? Nós vamos cantar uma canção e no final eu vou orar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendizemos o teu nome nessa noite, Espírito Santo de Deus. Xarabalaraba. Onde você está aí? Aonde você está aí na sua casa agora, erga as suas mãos, comece a orar. Se o Espírito Santo está mostrando para você fraquezas, não é para condenar você, é porque Ele quer liberar poder. Apresente para Ele todas as impossibilidades. Xarabalarabala. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado. Aleluia! Eu sou quem dizes que eu Somos o que Ele diz ao nosso respeito. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim.
quero abençoar a sua vida neste momento agora. Em o nome de Jesus, eu profetizo que nesses dias você experimentará de superabundante graça. Aonde a fraqueza é abundante, aonde as incapacidades são constantes, Deus vai liberar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, superabundante graça. Eu declaro que um portal de poder dentro de você se abre, se é descortinado, e você agora vai acessar a unção do Espírito Santo de Deus, que te capacita a viver cada um dos propósitos para a sua vida, cada uma das promessas que Ele tem para você. Em o nome de Jesus, essa unção te levará e te ensinará sobre todas as coisas. Eu quero declarar que os seus lábios irá confessar aquilo que o Senhor fala a seu respeito, que você estará livre, despojado de toda confiança na carne, de toda justiça própria, e você experimentará da abundante graça e desse poder que te leva a viver a vida gloriosa do Filho de Deus, a vida gloriosa que Jesus tem para você, porque tal como Ele é nesse mundo, nós somos perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes. Aleluia. que eu sou. Louvado seja Deus por essa reunião, por você estar conosco. Que Deus te abençoe muito. Agora no final nós vamos compartilhar um vídeo com você sobre a oferta mundial de missões. Participe. Deus quer te usar para abençoar a vida em pessoas que você nem conhece, porque até os confins da terra foi que Ele nos enviou para pregar o Evangelho. Uma semana de poder e graça sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Somos uma igreja que hoje está presente em mais de 30 países. Muitas vidas têm sido tocadas através dessa obra. O Evangelho tem rompido fronteiras, mudando mentes e transformando corações. Mas ainda temos um grande desafio pela frente. Em todo o mundo, pessoas de toda tribo, povo, língua e nação ainda não conhecem ao Senhor. E você é peça fundamental para que essas pessoas sejam alcançadas. Oferta especial Missões. Dia 9 de agosto, invista nessa obra.